Recording in progress. 私たちは今、身元に召された渥美明さんを覚え、愛するこの兄弟を神の御手に委ね、遺族、近親をはじめ、悲しみと嘆きの中にある方々に、あなたの慰めを求めるためにここに集いました。Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, que nós estamos reunidos aqui com familiares e aqui nós estamos, Deus, reunidos para buscar consolo para todas as pessoas da família. あなたの御心は私たちの思いを超えて深く高くまた遠く、人間にはそのすべてを思い量ることはできません。Os pensamentos do Senhor é muito maior, sublime do que o nosso, tanto em altura, profundidade e largura. けれども主にあっては、主はすべての終わりではなく、地上における別れも永遠の別れではないことを私たちは信じています。Nós cremos que para o Senhor nada é definitivamente final, porque o Senhor ainda tem planos eternos para nós. 主なる神様、どうか今、御前に集う私たちに目を留め、愛する明さんの死を嘆き悲しむ一人一人を顧みてください。Que o Senhor possa então estar confortando cada um de nós que estamos enfrentando esse momento de luto. あなたへの信頼を新しいものとし、嘆きの中に静かな落ち着きを、悲しみの中に確かな平安を与えてください。Para que realmente o Senhor acrescente em nós uma fé, para que nós possamos ver conforto do Senhor diante de momentos dessa tristeza também. そして私たちの恐れを信仰に、失意を希望に変えてください。Transforma nosso medo em fortaleza dentro de nós. 喜ぶ者と共に喜び、悲しむ者と共に悲しんでくださる私たちの救い主、主イエス・キリストの皆によって祈ります。Em nome de Jesus, que Ele está conosco mesmo no momento de tristeza, no momento de alegria. Oramos em nome de Jesus. Amém. 私たちは今、昨年10月31日に身元に召された渥美明さんのありし日を忍び、悲しさと寂しさの中におられるご遺族に寄り添いながら、明さんがその生涯を通して私たちに残してくださった大切な人生のメッセージを聞き取るためにここに集っています。Então hoje nós estamos relembrando Sr. Akira Atsumi, que partiu dessa terra dia 31 de outubro do ano passado e realmente deixou várias lembranças conosco. お母様の渥美由紀子さんとはこの教会で私たちが駐在員でサンパウロにいました時に交わりをいただきました。 Então eu tive a oportunidade de encontrar com a sua mãe, Yukiko-san, aqui nessa igreja, e eles eram membros de pessoas que trabalhavam, né, como enviados do Japão aqui no Brasil. けれども、明さんの人となりについてほとんど何も存じ上げなかったので、おととい金曜日にご次男の高橋さんと連れ合いの千穂さんにお会いして、いろいろお話を伺うことができ、とても良かったです。 No entanto, com o Sr. Akira em particular, eu não tive muito contato. Por isso que eu pedi para seu filho, né, vir aqui, Takashi, e nós tivemos um momento de conversas para esclarecer detalhes da sua vida. 高橋さんのお話によりますと、明さんは若い時代にはとにかく野球が大好きで、野球に明け暮れていて、そうですね、守備は、ファーストとピッチャーだったそうです。 Ele, então, desde jovem, né, juventude, ele gostava muito de beisebol, né, e ele era arremessador e first, né, primeira base.
まあ今日で言えば大谷翔平みたいなね長身背が高くてボディートだったので、きっと渥美さんは大変モテたのではないかと思います。 Creio que ele era uma pessoa de estatura alta, então ele realmente era uma pessoa muito bonita. また彼はとても自然が好きだったということです。 Uma pessoa muito espontânea também. 自然がナトレーザ A natureza, ele はいはい gostava da natureza. それで私は、それでは、アキラさんがお好きだった聖書の箇所はどこですかとお聞きしました。 E eu perguntei, então, qual que era o trecho da Bíblia que ele gostava? そうしましたら、今日先ほど読んでいただいたマタイ福音書の6章の御言葉がいいのではないでしょうかというふうなお返事でした。 E a resposta era que ele gostava do trecho de Mateus, que nós fizemos leitura um pouquinho antes. それで今朝はマタイ福音書6章25節からの御言葉に耳を傾けて、アキラさんの残された人生のメッセージを聞き取っていきたいと思っています。 E hoje então fizemos essa leitura de Mateus capítulo 6, versículo 25 adiante. Queremos meditar um pouquinho desse trecho. この箇所は聖書の中でも特に有名な言葉で、この聖書の箇所が好きな人は結構多いのではないかと思いますね。 E creio que tem muitas pessoas que gostam desse trecho da Bíblia. ちょっと長いんですけれども、もう一度読んでみたいと思います。お聞きください。だから言っておく。 É um pouquinho comprido, mas eu queria fazer a leitura desse trecho. だから言っておく。自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうかと、自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。 É por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? 空の鳥をよく見なさい。種もまかず、借り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。 Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntem celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。 Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar centímetro ao curso da sua vida? なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。 E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. しかし言っておく。栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。 Eu, contudo, afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. 今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ、神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか。信仰の薄い者たちよ。 Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。 Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comemos, que beberemos, ou com que nós iremos vestir? 32節。 Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, porque o vosso Pai sabe que necessitais de todas elas. 何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。
Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. この聖書の箇所でイエス様は自分の命のことで思い悩むな。空の鳥、野の花を見なさいと言われます。 E Jesus, então, nesse trecho, ele fala para a gente não ficar preocupado. Comece a observar as aves dos céus, as flores do campo. 空の鳥や野の花に目を留めて、その小さな命を養っておられる愛の神がおられることを思い起こすように流しておられるのです。 Esse Pai Celestial, ele tem olhos para seres pequenos como pássaros ou flores na qual ele sustenta essas vidas. けれども忙しい社会の中で私たちはともするとまるで機械の歯車のようにアクセプト働かなければなりません。 Nesse mundo em que nós estamos vivendo em agitação, parece uma fala peça de peça de assim que vai rodando e a gente vai se dia. enrolando nessa agitação. 生きていく上でのさまざまな心配事や思い煩いに身も心もすり減らしがちな生活を強いられているのではないでしょうか。 Só que nós estamos então sendo envolvidos com tantas ansiedades, preocupações dessa correnteza da vida. そんなふうにやっとの思いで生活を維持している私たちにとっては、働きもせず紡ぎもしない小鳥や野の花に例えるこのイエス様の言葉は、なんだか空事のようにしか理解できないのではないかと思います。 Então, quando nós estamos vivendo nessa correnteza de tantas correntezas de trabalhos e agitações, a gente precisa observar um pouquinho desses seres que não fazem nada, né? Passarinhos, flores, e que realmente estão sendo sustentados pelo nosso Deus. ですが、このところのイエス様の言葉は単に自然の素晴らしさを賛美しているのではありません。 E mesmo esses pássaros não estão nem adorando, louvando-se a Deus. この箇所をよく理解するには、そのイエス様の言葉がどういう時代背景のもとで、どのような状況の人々の前で語られているかを知る必要があります。 Nós precisamos entender então o contexto histórico de como que realmente existiam esses pássaros e essas flores. イエス様がガリラヤ湖畔で福音を述べ伝えた1世紀の初め、ガリラヤの民衆はローマ帝国の支配と神殿宗教の立法によって幾重にも税金や捧げ物を取り立てられて大変貧しい生活にあえいでいる人が大勢いました。 Eles estavam sob dominação do Império Romano e também viviam debaixo também das circunstâncias de tempo, né? Em que eles tinham que trabalhar para pagar impostos e também para pagar ofertas para a igreja. 飼い主のいない羊のように弱り果てたガリラヤの民衆の姿にイエス様は深く憐れまれたのです。 Jesus então tinha realmente uma compaixão muito grande para esse povo da Galileia, que era um povo que parecia que não tinha, eram ovelhas sem pastores. そのような苦難の中に生きている人々はこの惨状の説教を聞いている弟子たちの周りにいました。 E essas pessoas então estavam ouvindo essa mensagem que Jesus está fazendo, e a gente falava assim, sermão da montanha.
イエス様は言われます。空の鳥をよく見なさい。 E Jesus falou: olha, observe bem as aves dos céus. 種もまかず、借り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。 Eles não plantam, não semeiam, não ajuntam celeiros. No entanto, nosso Pai Celestial sustenta eles. その言葉を聞いていた人々の中には、働くても仕事にありつけず、明日の生活の保証もない人がたくさんいたでしょう。 Talvez no meio dessas pessoas, talvez tinha pessoas que não tinham nem emprego e não sabiam qual que ia ser sustento do dia seguinte. 私は続けます。野の花がどのように育つか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。 E observem também os lírios do campo, né? Que eles não plantam, não semeiam. けれども、あの有名な映画を極めたソロモン王の美しい衣装だってこの花ほど美しくはなかった。 Ele fala assim que existia um homem, né, que era muito rico, ele tinha condição, chamado Rei Salomão, mas ele com toda a sua pompa, a sua riqueza, ele não se vestiu tão bem quanto um lírio do campo. それを聞いていた多くの人々は粗末な布に身を包み、皮膚病を患っていた人もいたでしょう。およそ見た目には美しさからは程遠い外目であったに違いありません。 Talvez essas pessoas tinham pequeno sustento que não conseguia nem colocar num pano, ou talvez carregava doenças, sua fisionomia não era tão bom e estavam naquela ocasião. イエスは単に自然界の摂理や美しさを賛美しているのではありません。 Jesus não estava realmente exaltando as coisas da natureza. 空の鳥を見なさい、野の花を見なさいと語りかけながら、目の前で話を聞いている貧しい民衆一人一人の命の中にかけがえのない価値を見、その命の美しさを見ておられるのです。 E ele fala assim, usando essa ilustração: olha os pássaros, olha os lírios, né, que realmente parece que não tem muita atenção, mas eles têm suas características de sobrevivência. 今日は生えていて、明日は炉に舐め込まれるかもしれないような、社会から尊ばれず、蔑まされ、踏みつけにされている人々の命を価値ある美しいものとしてイエスは見ておられます。 Mesmo pessoas que hoje, né, já não tem tanto valor assim, não é visto pelos outros, talvez amanhã já está falecendo, mas Deus está vendo a formosura em cada ser humano. 命を創造された愛の神様の眼差しでイエス様はそれらの人々を見ておられます。 Deus, que criou todas as coisas, ele estava olhando todas as pessoas com a visão da criação dele para nós. そのイエス様の眼差しに出会ったとき、聞いていた人々の心は言いようもない慰めと喜びに満たされたに違いありません。 Com certeza essas palavras de Jesus se tornou palavras de consolo para essas pessoas que estavam ouvindo essa mensagem. きっと大きな慰めと生きる力を受け取ったに違いありません。 Que com certeza se tornou motivo de conforto e força para essas pessoas. そこでイエスは神の国と神の義を第一に求めるように進めます。 E ele então aconselha: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. 解決の鍵はそこにあります。 Então a solução para todas as coisas, a chave dessas coisas, estão nessas palavras de Jesus. 神の国と神の義とは何のことでしょうか？ O
que significa reino de Deus e toda a sua justiça? 分かりやすく言えば、お互いを大切にし、助け合い、分かち合う共同体を形作って生きていくことです。Na verdade, viver bem, em harmonia com outras pessoas que estão no seu entorno. Solidariedade e compartilhamento. Solidariedade e também compartilhamento. Esta comunidade é reino de Deus, né? そのような共同体があるときには、その中ではどんな人も差別されず、人間として尊ばれて生きていくことができます。Essa solidariedade, né, realmente ajuda a não ter discriminação com outras pessoas e viver em harmonia. 神の義というのは、つまりそのように神様が望んでおられる正義のことなのです。Buscar a justiça de Deus é buscar o que é santo, santidade de Deus. それこそイエス様が説かれた福音です。Isso é, na verdade, o evangelho que Jesus estava pregando. そのように助け合い、分け合って生きていく交わりの中で、神様もそこに共におられ。E que nessa situação em que nós estamos vivendo em comunhão com o outro, Deus está no meio desse meio. 最後の勧めの明日のことを思い煩うなという言葉に到着するのだと思います。E chegamos à última palavra de conselho de Jesus, falando assim: não fica preocupado com o dia de amanhã. 神様が共にいてくださるから、どんな思い煩いもその日の一日で十分だというイエス様が言われます。Se Deus está conosco, basta então a preocupação do seu dia que você está vivendo agora, nesse momento. このようにマタイの福音書の御言葉を読んでみましたが、現実の私たちの人間社会は2000年、それから2000年も経っているのに、まだイエス様の言われた神の国の実現には程遠い実態です。Realmente vendo essas palavras de Jesus, já fazem mais de 2000 anos atrás, no entanto ainda não concretizou todas esse ensino que Jesus mostrou para nós. むしろかえって世界は助け合い、分かち合う共同体の姿とは正反対、奪い合い、殺し合う方向に突き進んでいるように見えて、本当に悲しい、嘆かわしい状況ですね。Então, o mundo, em vez de estar vivendo em harmonia, comunhão com os outros, né, ajudando uns aos outros, está realmente muito pelo contrário, né, combatendo em desarmonia uns com os outros. そんな今の状況を生きている私たちに、渥美明さんが残してくださった人生のメッセージがどこにあるかを汲み取ってみましょう。Então, diante desse palavra que Deus falou, né, vamos tentar lembrar as palavras que realmente a seu Akira Atsumi inspirou para nós. 息子さんのお話をお聞きしますと、明さんはとっても優しいお父さんであったそうです。Segundo o filho, ele era uma pessoa muito bondoso com a família. 特に晩年、奥様に先立たれて、隆さんと日本で暮らした1年余りの生活の中で、隆さんが仕事にとても忙しく追われていて、そういう息子を見て、お父さんは料理をはじめ家事全般を受け持って助けてくれたと
っておられます。 Então, após o falecimento da mãe, né, ele levou o Takashi-san, foi para o Japão durante um ano, e nesse período ele viu quanto que o filho estava correndo, trabalhando, e ele assumiu então a parte de cozinha e cuidados da casa. 88歳の高齢であったのですけれども、スーパーに行く暇もなくなった高橋さんの代わりにリュックを背負って自分でスーパーに買い物に出かけたそうです。 Com 88 anos, não tinha muito vigor, mas ele então ia até supermercado, fazer compras e então e fazer esse tipo de atividades. 高橋さんのお仕事は夜勤になってからは夕方出かけるときには行ってきますといつも挨拶し、朝方帰ってきたときには必ずただいまと言ってお父さんの様子を確認していたそうです。 Então Takashi-san trabalhava no turno noturno, né? E à tarde ele partia e falava assim, Itemairimas, e na volta, estou voltando de manhã cedo e queria ver como que estava o pai nessas condições. そんなある日、高橋さんが帰宅してみたら、明さんはすでに息を引き取っていたそうです。 Então, numa dessas ocasiões, ele percebeu que o pai já não estava mais respirando. それは本当に苦しんだ後もなく安らかな死であったと高橋さんは話してくださいました。 E ele falou assim que ele teve uma morte em que percebia que ele não passou dessa terra para outro sem sofrimentos. 88歳と5ヶ月の生涯でした。 Era uma vida de 88 anos e 5 meses. 私は明さんが父親として家族を愛し誠実に働き家庭を守り日本語教師としても尊敬される社会人であった姿を思い浮かべました。 E ele então viveu como professor de japonês, foi uma pessoa que realmente respeitou e foi respeitado pelas pessoas. そのようにありし日の渥美明さんの姿を思い浮かべているうちに、その姿の中に命を養ってくださる父なる神の慈愛の姿が透けて見えてくるような気がしてきました。 Então nessa fisionomia do seu Akira, eu podia ver então esses ensinamentos de Jesus que sustenta a nós. 明さんはお母様から信仰を受け継いで神の愛を信じながら精一杯社会でも家庭においても誠実に生き抜いた一人のクリスチャンであったと思います。 Creio que ele então recebeu esse ensinamento da mãe e viveu essa vida cristã de uma forma intensa. イエス様を信じる人は与えられた人生の日々においてたとえささやかであってもその人なりの仕方で具体的に神の愛を実現していく人です。 Então, pessoas que creem em Jesus, né? Mesmo assim, tendo situações tão agitadas e tudo mais, ele pode levar uma vida em paz. クリスチャンになった人は世の中にどんな悪や暴力があふれていても悪に負けない愛の神様がおられることを自分の生き方を通して証ししていくのです。 Então, pessoas que creem em Jesus, né? Por mais que nós vivamos numa sociedade de tanta violência, nós podemos mostrar amor de Deus para as pessoas. もちろん人間は弱い存在ですから理想通りには運ばずに実生活において大なり小なりのいざこざはあったことでしょう。 É claro que nós não somos pessoas perfeitas
e talvez tenha momentos de imperfeição também. しかしそうした困難を乗り越して、明さんの生涯を振り返るときに、そこにどんな命もかけがえのないものとして愛し養ってくださる神様の姿が現れていると気づかされます。Então, seu Akira, apesar de tantas dificuldades, ele conseguiu ultrapassar isso e conseguiu demonstrar na sua pessoa a natureza de amor de Deus na vida dele. そして、生物体としての人間の命が終わってからも別の次元の命があることを聖書は示しています。Mesmo nós partindo desse mundo material, está realmente numa outra dimensão espiritual. ヨハネによる福音書の11章25節から26節にはこう書かれています。João 11, 25 e 26 está escrito dessa maneira. イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか? Em João capítulo 11, versículo 25 e 26 fala assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? 生物としての死が終わりではなく、永遠の命というものがあることをこの聖書の言葉が示しています。E que nós não partimos dessa terra só materialmente, mas temos uma existência espiritual eterna. そしてこのことを信じるかとイエス様は今私たちに問いかけておられます。E Jesus está perguntando para nós: você crê nessa promessa de Jesus? イエス様はすべての人の罪を許すために十字架にかかって死なれました。 Jesus, para que nós pudéssemos ter perdão dos nossos pecados, ele foi crucificado. 私たちが罪を許されて神様との交わりに入れるように道を備えてくださったのです。 Para que nós possamos então ter perdão dos nossos pecados e possamos adentrar no reino de Deus. そのイエスを神様は復活させて今も私たちと共に歩んでおられます。 Nosso Deus, ele fez Jesus ressuscitado entre os mortos e ele habita no meio de nós. どうぞ明さんが示してくださった幸いな信仰者の生き方をここに集う皆さんがまた受け継いでいただきたいと思います。 Que o meu desejo é que cada um de nós possamos então ter a mesma fé que o seu Akira-san teve, né? E possamos continuar esse legado que ele deixou para nós. そしてますます生きていくのが困難な時代にあっても互いに愛し合い助け合う共同体としてご家族一同もそしてこの小さな教会もこれからも歩み続けていけますように心から願ってやみません。 Mesmo vivendo nesse mundo tão difícil, nós possamos viver de uma forma em colaboração com os outros, em harmonia, e possamos demonstrar essa natureza de Deus em nossas vidas. お祈りをいたしましょう。 Vamos orar então? 恵みと憐れみと御霊をしなる神様、 Deus que tem misericórdia e graça, このようにして敬愛する渥美明さんの記念礼拝を行うことができましたことを感謝いたします。 agradecemos que assim nós pudemos ter culto em memória do Senhor Akira Atsumi. 愛を持ってこの世界を創造された神様はどんな小さな命も愛しておられます。 Deus que criou esse mundo com tanto amor, Ele realmente ama a cada um. 私たちは今、明さんの残された人生の証を通してそのことを改めて
深く受け取ることができました。 Nós podemos então realmente ver esse amor dele e entender o quanto amor que ele tinha. 感謝いたします。 Nós agradecemos. どうぞ目に見えなくなったアキラさんは神様のもとで永遠の命を与えられて生きておられることを信じて、残されたご遺族が希望を持って歩んでいくことができますようにお願いいたします。 Esse Akira que deixou de ser visível no nosso meio, que está agora junto com o Pai, ajuda que nós possamos, as pessoas que foram deixadas aqui, vivermos com esperança. また、アキラさんと親しく交わりのあったお友達の方々の上にも、あなたの豊かな介護と祝福と慰めがありますようにお願いいたします。 E que as pessoas que realmente tiveram esse convívio próximo com ele, o Senhor possa estar dando palavra de conforto, fortaleza e misericórdia. この教会は小さな群れですが、日本語によって神様を礼拝し、賛美し、感謝を捧げています。 Essa igreja é uma igreja pequena, mas que realmente com alegria nós estamos adorando ao Senhor na língua japonesa. どうぞこの小さな教会もこれからも希望を持って歩んでいけますように導いてください。 Que ajuda que essa igreja pequena possamos viver com esperança no Senhor. この小さなお祈りをイエス様の皆を通してお捧げいたします。 Oramos essa pequena palavra em nome do Senhor Jesus. アーメン。 Amém. それでは賛美歌いたします。 Recording in progress. ください。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊のお交わりと慰めがここに集う一人一人の上に、特にお父様を天に送られたご遺族のお一人お一人の上に限りなく豊かにありますように。アーメン。